Fala pessoal, tudo bem? Olha, ele aí de volta, professor Laurence, tudo bem com vocês, moçada? Tudo jóia? Tema de hoje, agora uma mudança, né, gente? Vamos trabalhar um pouco a questão da probabilidade, né? Então, fazer um estudo de acontecimentos aleatórios, ter uma ideia do que pode acontecer, tá? Então, veremos na aula de hoje o seguinte, a introdução a esse cálculo, né, gente? E além disso, você vai aprender a reconhecer o que é, por exemplo, um espaço amostral, né? E um evento para você fazer o cálculo de probabilidade, tá? Então, nós começamos o nosso estudo de hoje, pessoal, falando sobre a questão de probabilidade, né? No nosso dia a dia, por exemplo, se você observar, gente, em várias situações você acaba citando, você acaba reconhecendo uma situação de chance, de probabilidade, né? Por exemplo, você vai jogar, né, faz uma aposta na Mega Sena, né, uma aposta no bingo. Tudo isso envolve o que? Cálculos de chance de você ganhar. Né? Então, por exemplo, se você pensar, por exemplo, no bingo, que é uma questão de sorteio, quanto mais cartelas você compra naquele bingo, a chance ela aumenta para você ganhar no bingo, no sorteio. Faz sentido? Tá? Então, isso é uma ideia, né? De como você ter uma ideia de estudar um pouco de probabilidades. Outros exemplos, gente, estão no baralho, né? Quando você faz o lançamento de dados, previsão do tempo, né? Então, quando você, por exemplo, tem o costume de manhã verificar no celular, no aplicativo, como é que vai ser a previsão de chuva. Previsão de chuva, né? Então, aparece lá naquelas previsões o quê? As porcentagens. Previsão de chuva hoje, 80%, 70%. Então são previsões, são chances, tá? Então, claro, há uma grande chance de chover, mas pode não chover. Então, você vai estudar, gente, algumas tendências, o que pode de fato ter mais chance de acontecer. Né? Então é isso que você faz quando você fala em estudar probabilidade, né? É fazer estudo do que? De acontecimentos ou situações aleatórias. Você não tem certeza do que vai acontecer, mas você pode ter uma ideia, né, ou uma grande tendência do que pode acontecer. É esse estudo que você faz, né? Então isso acontece em dado, em baralho, em dominó, né, em apostas de jogo, esportivos, enfim, existem as chances, tá? Exceto, por exemplo, o 0% e o 100%, um deles é chamado de evento impossível e outro evento certo, né? Os demais cálculos, né, você tem, digamos que, tendências de acontecer. Ok? Beleza? Então, em situações do dia a dia são essas, né? Algumas citadas aí para vocês na questão, por exemplo, de probabilidade. Vejamos aqui, gente. O primeiro passo para você fazer um estudo de probabilidade, gente, é você entender o conceito de espaço amostral. Eu te falo, é o conceito mais importante, tá? Então, quando você fala desse cálculo de chance, desse cálculo de probabilidade, né, automaticamente você vai ter que encontrar, você vai ter que reconhecer o chamado espaço amostral, tá? Espaço amostral, gente, também chamado de conjunto universo, tá? Então, falar em espaço amostral, num cálculo, por exemplo, de chance, num cálculo, por exemplo, de probabilidade, é você pensar, por exemplo, no conjunto universo, tá? O que é um conjunto universo? Tudo que pode acontecer, né? Então, entender esse conjunto universo. Então, eu vou fazer uma aposta, por exemplo, de um certo sorteio. Primeiro passo, né? O que tudo pode acontecer? Isso é chamado do quê? Espaço amostral, conjunto universo, tá? Então, espaço amostral é esse reconhecimento. Tudo que pode acontecer é o conjunto universo. Quer criar exemplos? Quer entender um pouco melhor? Então, pensa no seguinte. Numa moeda. Então, quando você fala, por exemplo, em chance, muitas vezes, muitos jogos, eles utilizam o quê? As moedas, né? Então, para fazer lá um sorteio de cara ou coroa, para quem começa jogando, quem quer escolher o campo, né? Quem quer começar, por exemplo, limpando, lavando, jogando, enfim, você usa moedas, né? Então, o primeiro passo, quando você fala, por exemplo, pessoal, na moeda, né? Então, na moeda é uma das ferramentas, instrumentos para você fazer e usar muito, usar bastante para fazer cálculo de probabilidade, tá? Então, na moeda, a questão do espaço amostral, tá? Então, o espaço amostral da moeda, o que tudo pode acontecer? O conjunto universo. Quando você faz o lançamento de uma moeda, você entende, por exemplo, que o espaço amostral dela aqui, ó, o total de acontecimentos ou os acontecimentos que podem, né, haver na moeda, que é chamado de espaço do tipo amostral, você vai ter, por exemplo, o seguinte: lancei uma moeda. Quais são as faces que podem estar voltadas para cima? Bom,
Então, na moeda, você tem, por exemplo, ou a face cara, pensando numa moeda convencional, né? Tem outros tipos de moedas e tal, mas na moeda convencional aqui, gente, você tem cara ou face e coroa. Então, no lançamento, por exemplo, da moeda, a face voltada para cima pode ser uma cara ou uma coroa. Isso é espaço amostral, né? É o total de acontecimentos, né? O conjunto chamado de conjunto universo. Pode acontecer isso ou pode acontecer isso. Não tem uma outra situação que pode acontecer, tá? Então, esse é o primeiro passo, tá, gente? Reconhecimento do espaço amostral em diversos tipos de questão. Então, é mais interpretação, se você for pensar, né? Então, veja, por exemplo, um outro exemplo, se você pensar assim na questão de nascimento de um filho, né? Nascimento de um filho. Se você pensar na questão, por exemplo, da sexualidade, né? Então, por exemplo, o nascimento de um filho, pensar então em outros casos de espaço amostral aqui, ó, no nascimento de, por exemplo, um filho. Então, com relação à sexualidade, você tem, por exemplo, o seguinte, que é o nascimento de um filho, né? Então pode nascer, por exemplo, um menino, ou chamar de H de homem, né? Ou, por exemplo, uma mulher. Então, quando você fala em nascimento, gente, esse é o espaço amostral. Pode ser menino ou pode ser menina, né? Espaço amostral, conjunto universo, claro. Isso se tratando, por exemplo, na questão da sexualidade, né? No gênero masculino ou feminino. Então, o primeiro passo, gente, são essas tarefas que nós temos que trabalhar, temos que fazer com bastante exaustão, para você entender o que tudo pode acontecer. Imagina o seguinte, uma outra situação agora. Se você pensar, por exemplo, no nascimento de 2 filhos, né? Nascimento de 2 filhos. Cara, para nascerem 2 filhos, qual seria o espaço amostral? Você pode observar, então, que o conjunto ou espaço amostral, nesse caso aqui, ó, ele vai ser um pouco diferente, né? Então, nesse nascimento de, por exemplo, 2 filhos, nós temos, por exemplo, agora o espaço amostral um pouco diferente e também maior, né? Aqui, ó, 2 filhos. Pode ser o seguinte, ó, você pode ter então no nascimento 2 filhos, pode ter assim, ó, homem e homem, é uma possibilidade, né? Pode acontecer o seguinte, ó, homem primeiro e mulher segundo. Se você fazer a permutação, essa permutação interessa para nós, hein? Então você tem, por exemplo, aqui, ó, uma, por exemplo, mulher como primeira filha e depois um homem, né? E por último, mulher com mulher, tá? Então aqui você vai ter o espaço amostral com relação à sexualidade, tá? De 2 filhos. Homem-homem, homem-mulher, mulher-homem e mulher-mulher. Nós temos aqui então 1, 2, 3, 4 tipos de casos diferentes que pode acontecer, né? Nessa questão então do nascimento de 2 filhos. Isso é você interpretar, isso é você entender o que é o espaço amostral. E gente, algumas curiosidades aí, se você quiser pensar nas aulas anteriores, 1, 2, 3, 4. A gente pode pensar em regra da contagem, o arranjo com repetição, né? Então, quando você tem, por exemplo, o nascimento de 2 filhos, você pode fazer aqui 2 etapas. Essa primeira etapa, você tem, por exemplo, 2 possibilidades aqui de acontecimento, né? Pode ser menino ou menina. E aqui, por exemplo, no segundo nascimento, também 2 possibilidades. Então, quando você faz a multiplicação de 2 vezes 2, é o 2 elevado ao quadrado, lembra do arranjo com repetição? Que é equivalente ao valor de 4. Ó, 1, 2, 3, 4. Você pode usar essa regra de contagem para quê? Para ter esse tipo de contagem, para encontrar o total de elementos do espaço amostral. Fez sentido? Tudo bem? Nós temos mais exemplos para a gente entender, né? Veja, outra interpretação. Quando você pensa, por exemplo, no lançamento de um dado. Então, o dado também, gente, é um instrumento que você usa bastante para fazer cálculo de probabilidade. Então, em diversos jogos que você, né, está com o seu primo, com a sua família brincando de joguinho lá, você usa muito o dado, né? Porque ele tem, por exemplo, 6 faces e é um exemplo bem clássico, né, de você fazer e entender um pouco do cálculo de chance, de você ganhar, de você perder, enfim, né, usando o dado. Então, veja, quando você faz um lançamento de um dado, cara, o espaço amostral de um dado, que é super simples aqui, ó, então, quais são as faces, na verdade, quando você fala em espaço amostral, é o que pode acontecer. Então, quando você lança, por exemplo, um dado, quais são as faces que podem estar voltadas para cima? Claro, pensando num dado convencional, tá? E não viciado. O que seria isso? Você pode ter dados viciados, né? Se você, por exemplo, quebrar uma frestinha, uma arestinha e tal, ele já tem uma certa tendência, né? Então, eles falam muito em, por exemplo, moeda convencional não viciada, um dado não viciado, porque são dados em que a chance de sair o número 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6 são as mesmas,
tá? Você pode, falando um pouco nessa questão de tendência, de você ter uma moeda viciada, uma moeda tendenciosa, né? Você pega uma moeda, por exemplo, e dá uma quebradinha nela, dá uma entortada, o que acontece? A chance de uma face vai ser diferente que a outra, tá? Mas voltando para cá, na questão então do dado, o espaço amostral que pode, no caso, acontecer, ou as faces voltadas para cima. Então aqui você tem, por exemplo, o número 1, ou o número 2, ou o número 3, né? Ou 4, ou 5, ou elemento número 6, tá? Esse é o espaço amostral, então, quando você faz o lançamento do dado, né? Isso analisando, por exemplo, a face voltada para cima, né? A face voltada para cima. Vamos piorar um pouquinho mais a situação? E se você fizer, por exemplo, o lançamento pessoal de 2 dados, né? Quando você faz, por exemplo, o lançamento de 2 dados, para você encontrar o espaço amostral, gente, a sugestão ali na nossa tela é você, por exemplo, fazer a construção de uma tabela. Então seria bem viável. Ou senão você se organiza. Até porque quando você faz a interpretação, pessoal, do espaço amostral, não esqueçam de nenhuma situação, de nenhum evento, né? Então, lançamento de 2 dados. Pode acontecer o seguinte, ó. Você, por exemplo, tirar 1 e 1, né? Primeiro dado 1, o segundo 1. Depois pode pensar, por exemplo, no primeiro 1, o segundo lançamento 2, né? Por exemplo, 1 com valor de 3, depois 1 com valor de 4. Então é interessante, pessoal, quando você faz, por exemplo, essa questão aqui de probabilidade, e para fazer a escrita do espaço amostral, que você coloque todos os tipos de acontecimentos. Como são 2 dados, né? 1 no primeiro dado, 1 no segundo. 1 no primeiro, 2 no segundo, né? Depois você vai pensar no seguinte, ó. Agora o 2 com valor de 1, né? Depois o 2 com 2. Isso é espaço amostral, tá? É o total de acontecimentos. Professor, já estou entendendo, já fica mais fácil de entender o total de elementos. Tá, você pode usar a regra da contagem, usar aquele arranjo com repetição, aí você encontra o total, né? Então 2 com 3, né? O 2, por exemplo, com valor de 4, depois o 2 com número 5, o 2 com valor de 6. Eu vou colocar uma reticências, abusando um pouco dessa questão de notação, né? A gente vai, até chegar, por exemplo, no 6, né? Então, esse é o espaço amostral com 2 dados. Então fica, por exemplo, 6 com o elemento número 1, né? Depois o 6 com o elemento número 2, 6 com o valor de 3, depois o valor de 6 com o número 4, depois 6 com o número 5 e por fim nós temos aqui, por exemplo, o número 6 com o valor do 6. Então esse é o chamado espaço amostral quando você faz lançamento pessoal de 2 dados. E vão dar um total de quantos pares? Darão um total de 36 pares. Você consegue imaginar? Então eu coloquei até uma tabela aqui, gente. Caso você queira trabalhar, você faz uma tabela do tipo 6x6. 6 linhas, 6 colunas, que darão 36 pares disponíveis. Usando um pouco da regra da contagem, com aqueles arranjos com repetição, o que você faz aqui? Ó? Você faz assim, ó, como são 2 lançamentos, você coloca 2 etapas. Nessa primeira etapa, nós temos 6 faces disponíveis, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Dessa próxima aqui, 6 também, né? Então, quando você faz a multiplicação, fica 6 elevado ao quadrado, né? Que é aquele arranjo com repetição, cujo total, então, de pares é um total de 36, tá? Isso é você reconhecer, então, o chamado espaço amostral, o espaço amostral. Fez sentido? Tudo bem? Beleza? Então agora, e se você pensar num outro conceito, esse é o último, tá? Depois a gente vai encerrar já o encontro de hoje, mas é um evento também importante, que é chamado de evento. Então veja, nós já vimos então o chamado espaço amostral, e agora o último conceito que é muito mais simples de você compreender, que é chamado de evento, tá? O conceito de evento, ele é chamado, pessoal, de subconjunto do espaço amostral. Lembra de subconjunto? Um conjunto dentro do conjuntão? Então isso é chamado de subconjunto. Então quando você fala em evento, por exemplo, se você pensar, por exemplo, no dado, né? Então no lançamento, por exemplo, de um dado, eu vou te dar um exemplo de um evento, tá? Então, por exemplo, no dado, um evento para você entender essa ideia de subconjunto, olha só, quando você lança um dado, você concorda que sair o número 2, ó, sair o número 2, ele é um conjuntinho dentro do conjuntão 1, 2, 3, 4, 5, 6? É isso. Então, quando você fala em dado, o espaço amostral do dado é isso aqui, ó. É o elemento 1, ou face 2, ou face 3, ou face 4, ou 5, ou 6. Desse conjuntinho aqui, gente, sair o número 2, que seria, por exemplo, esse conjunto com o elemento número 2, notem, é um subconjunto do espaço amostral 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fala em evento, é um subconjunto do espaço amostral, né? Um outro exemplo, ainda aproveitando esse dado, por exemplo, um outro exemplo de evento, ó, sair, por exemplo, um número par.
Então você vai lançar, por exemplo, um dado, sair par, ou seja, é o conjunto 2 ou 4 ou 6. O que é isso? É um subconjunto desse espaço amostral 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então falar em eventos, o evento, subconjuntos do espaço amostral, né? Então você pode pensar, por exemplo, na moeda, né? Na moeda, por exemplo, sair cara é um evento, sair coroa é um evento, né? Então são conjuntos dentro do conjuntão que é o chamado espaço amostral. Perfeito, gente? Então essas são as duas principais interpretações que você precisa, bem apuradinha para a próxima aula você fazer junto com o Lawrence o cálculo da probabilidade, né? Então compreender um pouco, entender a situação para logo mais fazer um cálculo de chances de um certo ou determinado evento acontecer. Perfeito, gente? Obrigado e o próximo encontro a gente conversa. Valeu, gente. Aquele abraço.